Então essa é mais ou menos a dinâmica. E você falou que a batalha já estava ganha no mundo espiritual. Tem um tempo diferente o mundo espiritual? Ele acontece lá primeiro e espelha aqui? É isso ou não? É meio paralelo, a coisa vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu entendo assim. Você dobra o joelho, você tá guerreando. Você dobrou o joelho, uma espada que você ergueu, né? Mas, por exemplo, nesse caso, tinha um anjo com uma espada de fogo. Do outro lado tinham demônios também. Sim, espíritos territoriais. Então, essas miríades de O anjos... que são espíritos territoriais? Eles agem, eles têm uma área que eles podem agir? Eles Uma área de atuação. estão contidos nessa área? Estão contidos nessa Por área. quê? Por uma... É como um presidente da República, né? Então, ele é o presidente, a base dele é Brasília, e ele tem domínio sobre toda a extensão nacional, todo do Brasil. O espírito territorial, fazendo uma alusão, né, voltando lá para o Antigo Egito, para a gente entender melhor essa dinâmica, o Egito foram 4.000 anos de história, 31 dinastias, né? Nesse período, na quarta dinastia, construíram as pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos. A partir da construção das pirâmides, começaram a entrar os espíritos territoriais, que foram portais, coisa que eu já falo no meu livro, Rastro do Culto. Pô, não, fala sobre isso, cara, isso é interessante. Abriram portais dimensionais. As pirâmides eram tipo portais? Sim, portais dimensionais. A arquitetura, o planejamento, a a posição, localização perfeita. É tipo um vórtex. O vórtex de energia das linhas de lei. E até hoje. Antes da pandemia eu tava no Egito. Eu testei os rituais da Golden Dawn. Você fazer o RMP, né, o ritual de proteção e tal, dentro da pirâmide, ela vibra inteirinha, assim, parece que ela tem uma carga energética, produz eletricidade mesmo. Ela tem uma pedra chamada dolomita, que sob pressão ela produz carga elétrica. Então os egípcios estão muito avançados, a posição geográfica... Mas quem que ensinou isso para eles? Demônios, anjos? Quem? Pois é, eu entendo como entidades diabólicas que ensinaram, assim como eles ensinaram a construção de Stonehenge, das pirâmides maias, incas, astecas. Quem ensinou para esse povo que era a forma piramidal? Você vê pirâmide no Camboja, né, os maias, os astecas... Sim, e tinha sacrifício ritual, especialmente os astecas. Matavam muita gente, né? Matavam em escala industrial. Isso aqui eu não entendo. Por que essa forma de pirâmide aparece em vários lugares ao mesmo tempo de povos que não tinham conexão. Você vê porque realmente é alguma coisa que tem... Dependendo de onde você está, eles vão imitar as constelações que estão em cima. Por exemplo, aqui no As México... três mais famosas, elas imitam Orion. Ali as três... O que é imitar Orion? Do jeito que está no céu, reflete embaixo. Eles estão na mesma posição. Se você pegar o mapa do céu... Sei. E olhar embaixo, as pirâmides estão na mesma posição. E aí você vai olhando, então tem serpentes, aquelas do Camboja, se eu não me engano, Draco, serpentes. As do México também são outras constelações. Mas isso é que eu não entendo, por exemplo, são portais. Isso é uma quebra da lei espiritual, é uma brecha, eles acharam uma brecha de atravessar, por isso... Encontraram um meio de se locomover. Porque no começo da criação, veja bem, toda a minha âncora é bíblica. Né? Eu não posso falar nada fora da Bíblia que eu vou estar errando. Né? Então, quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles estavam num local chamado paraíso. Ali estava também Satanás, que faz uma alusão à serpente. Certo. Então, ou seja, ele não tinha... Por que Satanás estava junto com os filhos queridos de Deus? Tem um motivo isso? Ele caiu também, né? Por causa da rebelião nos céus. E ele estava ali, só tinha uma regra, cara. Só uma regra. Hoje não era nem os 10 mandamentos, era uma regra. Não come dessa árvore. Só isso. O resto você faz o que você quiser. Então, tinha que ter uma aprovação. E caíram lá no canto da sereia. Então, o diabo estava restrito àquele perímetro territorial. Com o pecado, ele expande. Você vê quando em Jó ele aparece, Jó 2:1, Deus pergunta, e aí, onde é que você anda? De andar pela terra e passear por ela. Então ele tem mobilidade para todo do globo terrestre, né? Mas ele precisou abrir esses portais. Desde a Mesopotâmia, ensinam a fazer construções, né, muito bem específicas que os deuses, eles acreditam que os deuses são verdadeiros demônios, ensinavam eles, né? Os sumérios, os babilônios, né? E aí pela história você vai vendo essas entidades se mobilizando. Agora no Egito, só abrindo rápido parênteses, para concluir a sua pergunta. Não, é isso que eu quero saber, mais no Egito mesmo. Então, haviam 3 deuses tutelares, 3 deuses mais importantes no Egito, Osíris, Ísis e Horus. Eram adorados, a cabeça do... eram assim, adorados em toda a extensão territorial do Egito. Então, eram espíritos territoriais plenos, absolutos. Tinha o Anubis, que presidia os rituais de mumificação, né? Visualmente, como que era o Anubis? Anubis é a forma de um chacal. A forma de um chacal. Né? E tem uma entidade curiosa que ela apareceu na 5ª dinastia, que é o Amon-Ra. E ele fica presente até... Você lembra? Tinha um desenho até, lembro. Né? O Amon-Ra. Mun-Ra, né? Mun-Ra, isso. Eu lembro Espíritos disso.
O que é? Eu não lembro. Eu não lembro, eu sei que ele tinha uma voz toda das trevas, assim. Exatamente. Transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Mun-Ra, isso meio mesmo. Baseado nessa ideia do... Aí você vê na foi na 18ª dinastia, você vai ver numa tumba de um faraó chamado Tutmés III, descritos feitos sobre a entidade Amon-Ra. Diz alguma coisa como Amon-Ra, senhor do trono das duas terras, ou seja, do Alto Egito e do Baixo Egito, te abençoe em nome de Ra, em meu nome, em nome de Ra, por toda a eternidade. Então ele coloca em meu nome, em nome de Ra. Haviam duas entidades, o Amon e o Ra. Os demônios não têm divisão entre eles. Não existe facção, né? X, facção Y. Não tem eles hierarquia? Estão todos unidos, tem hierarquia. Mas eles trabalham juntos. Né? Não tem divisão. Ah, não tem? Não tem, né? Pelo menos na seita satânica que eu fiz parte, não tinha divisão. Todo mundo... Não existia a ala pentecostal, a ala tradicional, né? Não tinha isso, né? Era uma coisa linear. Era a mesma doutrina, o mesmo escopo para todo mundo. Então, esses espíritos territoriais, eles permeavam no Egito porque eles eram adorados ali, tinham rituais de adoração a eles. Não eram permitidos para eles se eles quisessem ir para a América do Sul, por exemplo? Não, eles eram territoriais. Mas cada um ali. tinha o seu. Na América do Sul você tinha outros deuses. Tem que ver assim, cada povo tinha os seus espíritos, seus deuses, seus principais poderes de adoração, né? E aí era engraçado que os deuses de cada religião era o demônio da outra religião. Por exemplo. Então os Asuras e os Madras, eles estavam ali onde é a Turquia hoje. Então, para os Asuras, se você for ver pelo ponto de vista da Índia, os caras eram anjos. E pelo ponto de vista da Turquia, eles eram demônios. Tem o mesmo nome. E os outros eram demônios para um e anjos para o outro. E o povo tá em briga até o dia de hoje, né? Então a gente vai ter um monte de relato de anjo, demônio ensinando coisa. Eu queria entender mais essas coisas de portais que vocês estavam falando, tipo Stonehenge, pirâmides. No globo terrestre tem quantos? Milhares ou dezenas? Não, acho que centenas. Centenas de pontos. Tem os maiores e os menores. Eles formam as linhas de lei. Isso. São linhas que é praticamente como se fossem os chakras humanos, só que no planeta. Então você vai ter ali Stonehenge. O que acontece é que na Europa, hoje em dia, a maioria de onde era pontos de pedra, a igreja foi lá e derrubou e construiu uma igreja em cima. Mas quebra então, esse portal ou continua? Não, eles aproveitavam. Ah, tá. Então eles chegavam, você tinha lá um portal de pedra que você usava, a igreja ia lá e pegava, derrubava tudo e construía uma igreja no exato mesmo ponto. Porque sabia que tinha alguma tinha ali um ponto energético. Então, na Europa é fácil de traçar tudo. Aqui no Brasil é muito difícil, porque os jesuítas chegavam, derrubavam as pirâmides que tinha, os pontos de pedra, e não construíam nada no lugar. Então, os Piabiru, todos os pontos de pedra, perdeu-se Sobraram tudo. Pirâmides em Manaus, Amazonas. Amazonas tem pirâmides lá, no meio da floresta. Tem, meio da e floresta. no sul tinha. Não deixam ninguém chegar perto, cara. Tem um documentário que eu vi, cientistas, arqueólogos, fotógrafos tentaram chegar perto. Eles dizem que tem índios hostis, que você não pode se aproximar, e outros que insistiram foram assassinados. Teve um fotógrafo que foi assassinado, um cientista também. Ele conseguiu chegar mais perto através de um rio, fotografou, na volta afundaram o barco dele e ele morreu. Porque tá no meio da mata e a mata é fechada. E no sul os caras destruíram as pirâmides. Porque elas eram construídas com aquelas pedras que eram... Aquela pedra que é formada com concha e tal. E aí os fazendeiros falaram assim que, porra, se descobrirem essas pirâmides aqui, vão tomar as terras, vão transformar em patrimônio e tal. Então os caras desmontaram todas as pirâmides, rasparam, deram pra gado comer.